Muito prazer, amada igreja, meu nome é Newton. Irmãos, é um prazer estar de volta no meio da nossa família, né? Como a gente sempre fala, é gostoso passear, sair para dar uma volta, tirar umas férias, mas é mais gostoso voltar para casa. A gente sabe onde é que é o nosso cantinho, onde tem pessoas que nos amam, cuidam de nós, né? E a gente se sente mais confortável mesmo na nossa casa, né? Assim? Amém. Irmãos, eu agradeço em primeiro lugar as orações dos irmãos, pela Val, por mim, por essa viagem que nós fizemos. Muito obrigado, irmãos. E foi realmente um momento muito bom para nós, de descanso, né? Um verdadeiro descanso. Então, muito obrigado, irmãos. E vamos prosseguir, então, na nossa caminhada, por essa trilha, né, de 1 Timóteo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. Chegamos aí à 10ª parte da exposição de 1 Timóteo. 10ª parte, e vamos continuar falando sobre as qualificações dos presbíteros. Nós teremos aqui, vamos expor somente 2 versículos do capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Nós vamos encerrar as qualificações dos presbíteros. E não vamos entrar ainda nas qualificações dos diáconos. Eu vou fazer uma pausinha nas qualificações, vou fazer que nem Paulo, né? Tinha hora que Paulo dá uma parada, falava sobre um outro assunto, parece que não tinha nada a ver com aquilo, depois ele volta a falar sobre... Então nós vamos dar uma paradinha, terminando as qualificações dos presbíteros nesses 2 versículos, depois eu vou dar uma explanada sobre a missão das mulheres na igreja, no versículo 11, amém? Depois a gente volta a falar dos oficiais, sobre os diáconos, tá bom então? Então vamos lá, 1 Timóteo 3, 6 e 7. Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Ó Deus amado, quem de nós aqui é qualificado, Senhor, para poder abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra, a Tua eterna palavra? Ó Deus, eu me sinto incapaz de poder servir a Tua igreja, mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor, e pela fé, estamos abrindo a Tua palavra. Pela fé, Senhor, nós queremos compartilhar aquilo que o Senhor nos ensina através das Escrituras. Pela fé, Senhor, nós queremos aprender e aplicar essas verdades em nossas vidas. Eu peço que o Senhor me use para isso, Senhor, apesar da minha indignidade, da minha podridão, da minha incapacidade, eu me coloco ao seu dispor. E me coloco ao dispor dos meus irmãos. Usa-me para a edificação da Tua noiva e para a glória do Teu nome. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Porque muito mais do que temer a presença dos meus irmãos e da Tua igreja, eu temo a Tua presença que está aqui. Por isso, me ajude a ser fiel. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, estamos aí então na 10ª parte, nós vamos continuar sobre o assunto chamado divino para o ministério, parte 3, né, dentro desse tema aqui, do chamado divino, é o capítulo 3 de 1 Timóteo. Nós já vimos na exposição anterior que Paulo ordenou aos candidatos ao presbitério, nós vimos 2 qualificações, que eles sejam não avarentos, ou não sejam avarentos, e nem cobiçosos de torpe ganância. Nós vimos isso no versículo 3, deste capítulo 3, e também, paralelamente, em Tito 1, versículo 7. Nós vimos que eles não devem ser cobiçosos de torpe ganância, significa que eles devem ser desapegados dos bens materiais, não sejam homens que almejam uma vida abastada, mas que eles tenham vida simples e modesta, e são também mestres em generosidade. Eles devem ser os líderes, os presbíteros, devem ser os primeiros a serem os homens que ensinam a generosidade dentro da igreja. Talvez aqueles que sejam os mais, digamos assim, de vida mais simples e modesta, para que possa também servir
de forma financeira, de forma com os seus próprios bens, a sua casa, a sua igreja, aos seus irmãos, especialmente aos necessitados. Esse é o ponto que nós falamos semana passada, a última vez, a parte 9 dessa carta, e também a segunda qualificação, que governem bem a sua casa, e Tito 1, versículo 6, diz que eles tenham filhos que sejam crentes. Então, governar bem a própria casa significa que eles devem governar com o objetivo de ser exemplo para os seus filhos, para a sua esposa. Eles devem ser exemplo, modelo para os demais irmãos da igreja, e não dominadores do rebanho. Eles precisam ser homens que lideram suas casas, mas de maneira sacrificial, como Cristo cuidou da sua igreja. Assim ele deve amar a sua esposa, cuidar dela, protegê-la e liderá-la, governá-la, mas é um governo que é sacrificial e benéfico para aqueles que estão debaixo dessa autoridade, desse governo. Então, nós vimos que o lar é o laboratório do homem de Deus. Ele pode ser um ótimo pregador, ele pode ser um ótimo professor, ele pode ser uma pessoa de bastante respeito e até mesmo benquisto dentro da igreja, dentro da sociedade. Mas se ele não cuidar bem da sua esposa e dos seus filhos, se ele não tiver uma casa estruturada, ao mínimo que seja, se ele não for o sacerdote, profeta e rei dentro do seu lar, ele é um hipócrita, porque ele está levando para fora aquilo que ele não tem dentro de casa. E o primeiro rebanho dele é a sua família. A primeira igreja dele é a sua família. Tá? Então, vimos isso. Hoje, então, nós vamos dar continuidade. Vamos lá, vamos ver quais são as últimas duas atribuições que Paulo manda aqui que Timóteo compartilhe com os anciãos de Éfeso. Como é que ele fala lá no versículo 6? Ele diz que eles não sejam neófitos. E Tito 7, paralelamente com esse versículo 6, não neófito, Tito 7 diz que eles não sejam arrogantes. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Paulo vai explicar. Ele diz que, lá no versículo 6, que eles não sejam neófitos, que significa recém-convertido ou novo na fé. Ele não seja um homem novo na fé, porque um homem novo na fé pode acontecer de, ao receber alguma responsabilidade especial, um cargo dentro da igreja, ou um ofício, né, dentro da igreja, se ele for novato na fé, ele pode se ensoberbecer. Por isso que a gente vê assim, no caso do exército, na polícia, né, a gente vê que as pessoas, os homens e mulheres ali que adentram para esse meio, eles têm que ser muito bem treinados, muito bem avaliados, muito bem acompanhados antes de pegar uma arma, antes de poder usar, né, ou ter mesmo acesso e sair nas ruas. Ele tem um acompanhamento, até sai, mas debaixo de uma supervisão de um oficial. Ele precisa ter esse cuidado, né? Ele recebe esse cuidado, ele não pode sair por aí achando que por ser policial, militar, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Não. E isso pode acontecer dentro de um coração. Qualquer um de nós tem isso, irmãos. Isso é nato do homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher, né? É nato do ser humano, que somos filhos de Adão e Eva. É a soberba que nós herdamos por conta da queda. A soberba está no nosso coração. Então, olhando o Salmo 19, quando Davi escreve o Salmo 19, ele ora nesse sentido. Após ele expor os benefícios da palavra de Deus, depois Davi diz assim: livra-me da soberba, que ela não me domine, então serei irrepreensível, ou seja, não vou cair no laço do diabo, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Qual é essa transgressão? O orgulho, a soberba. Davi maduro sabia disso, e ele não está dizendo assim, livra-me de completo. Não, a soberba está lá. Enquanto ele for homem, Davi e nós, enquanto nós somos gente, vivos, teremos corações soberbos. Então, nós precisamos cuidar desse coração. E aqui, Paulo orienta que esses anciãos, esses presbíteros devem ser então anciãos. Ancião significa homens
maduros, homens já com uma certa idade, com uma certa vivência, com uma certa experiência, ou maduros na fé, ou seja, não novatos na fé. É isso que significa um homem, uma pessoa neófita, né? Um neófito, né? E nem sempre isso, queridos, está ligado à idade cronológica ou idade biológica da pessoa. O que é a idade? Qual a diferença entre idade cronológica e biológica? Idade cronológica é a idade normal que você tem desde o nascimento e vai contando até aqui. Eu, por exemplo, estou chegando no 62. Então, é uma idade cronológica. Mas não quer dizer que a minha cabeça, biologicamente, funciona como uma pessoa de 62. Às vezes a Val tem que nós bronca que parece um moleque, né? Então, por artes que a gente faz, às vezes a gente não tem ainda a maturidade, né, de um cara de 62 anos, né? Então é a idade biológica, né? Então falta um pouquinho, amadurecer um pouco. É assim, mas não depende disso, depende da idade da fé, é a maturidade espiritual, que Paulo está dizendo aqui, é um homem que seja maduro, que seja um homem temente a Deus, que conviva e tenha um compromisso com a igreja local, e especialmente um homem que tema a palavra de Deus, e que aplique a palavra de Deus em sua vida. Isso é maturidade espiritual, que ande nos princípios de Deus, que amadureça, seja transformado pela operação do Espírito Santo e da palavra. Isso é maturidade espiritual. Essa maturidade ajuda o presbítero a discernir e lidar com a sua própria soberba, com a arrogância do seu próprio coração, e discernir também situações de fora, para poder ajudar a igreja. Isso é maturidade. Ele aplica para ele a palavra de Deus, e aplica e ajuda a igreja a andar nos princípios de Deus. Isso é maturidade espiritual também. A condenação do diabo que Paulo fala aqui é tanto o pecado quanto uma das armas de acusação que o diabo usa contra os crentes. Ele caiu por causa da condenação do diabo. A condenação do diabo aqui é a soberba. Ele se ensoberbeceu e, portanto, como anjo que era, caiu. Ele foi lançado fora da presença de Deus, ele foi condenado por isso. E ele usa essa arma que sabe que no coração do homem existe a semente da soberba. Ele usa isso para derrubar, e aqui especialmente falando nesse texto, os presbíteros que são novatos. Os presbíteros ou oficiais da igreja que ainda não são maduros o suficiente para lidar com a soberba. Aqui está o problema todo, né? Então Paulo diz que não seja um neófito que ocupe um cargo dentro da igreja, principalmente como presbítero. O homem arrogante, ele é teimoso, ele é obstinado, ele não deixa se admoestar, ele não quer ouvir os outros, ele afirma a sua própria vontade com absoluto descaso dos demais, sem considerar como os outros poderiam ser afetados. Ou seja, ele é um egoísta. Soberbo é egoísta, é uma pessoa que só pensa nele, só quer saber do bem dele, não é? Ele é incapaz de sujeitar-se a decisões por colegiado, por grupo. Ele é incapaz de se submeter aos demais irmãos do ministério. O candidato, então, ele deve ser maduro, aberto e sensível a críticas. Ele vai receber críticas, às vezes até mesmo injustas, e ele é capaz de se submeter aos outros. Ele é capaz de errar menos por causa do seu coração humilde. Por causa da sua humildade, Deus dá graça e capacidade a ele para errar menos. Por quê? Porque ele consegue, então, observar o conselho dos demais irmãos, outras pessoas, até mesmo da esposa, filhos e outros irmãos da igreja. Ele está aberto para ouvir, por isso ele é um homem de coração humilde. O contrário de um não arrogante, um não soberbo, é um homem que tem um coração humilde, o suficiente para ouvir as outras pessoas. Segunda qualificação, Paulo diz que ele tenha bom testemunho dos de fora, versículo 7. Bom testemunho dos de fora. E ele diz que é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Perceberam que no final desses dois versículos, tem quase a mesma exortação? Um fala da condenação do diabo. O diabo foi condenado, no versículo 6, né, por causa da soberba. No segundo caso, o diabo quer
fazer com que ele caia no seu laço, ou ele vai usar alguma situação para desonrar o presbítero, para que ele caia em pecado, e então ele perca um bom testemunho que valida o seu ensino e a sua pregação. Um bom testemunho é uma qualificação aqui, que ele qualifica, ele chancela, ele valida o seu trabalho como presbítero, seja de aconselhamento, pastoreamento, pregação, ensino, enfim, né? Então aqui o diabo quer usar essa mesma situação para enlaçar, né, para pegar o presbítero, né, o oficial, e causar desonra para ele. O que seria então, vamos esmiuçar um pouco mais, significa bom testemunho dos de fora? Não quer dizer necessariamente que nunca será criticado pelos de fora. Ora, até mesmo o nosso Senhor Jesus foi criticado injustamente pelos de fora, os seus discípulos também foram criticados pelos de fora, de forma injusta, mas eles foram criticados, né? Então, refere-se a um caráter imaculado e modo de viver limpo diante de Deus e dos homens, em meio à comunidade ou à sua vizinhança, não só dentro da igreja, mas aqui já falando no meio de outras pessoas que não são do meio evangélico, ou não são seus irmãos em Cristo, no seu trabalho, com seus vizinhos, diante do governo, né? O governo civil, como cidadão em geral, aqui diante dos de fora. Bom testemunho também diante dos de fora, ele paga suas contas em dia, ele deve, mas ele paga no dia que ele tem que pagar a prestação, ele paga. Não é pecado nenhum você fazer parcelar dívidas, mas no dia do vencimento você tem que estar com dinheiro para pagar. E ter bom testemunho de fora é isso, também ter uma assiduidade e uma fidelidade nos compromissos que ele marca, horário, levar o material, se ele combina em estar tal lugar para fazer tal serviço, ele vai já pensando naquilo, ele vai preparado para aquilo, enfim, né? Ele deve manter uma conduta íntegra em todas as áreas de sua vida, não criando barreiras para o seu próprio testemunho do Evangelho em sua comunidade. As pessoas olham para aquela pessoa e eles têm que mentir para falar mal dele. Se eles não mentirem, eles não acham nenhum pecado grave que possa desqualificá-lo. Eles podem saber de alguns pecados, não há quem não peque, não existe homem que não peque. Agora, pecado escandaloso nós vimos esses dias atrás, não é? Mais um homem de Deus de mais de 70 anos caindo no pecado de adultério, 8 anos adulterando com uma mulher, né? E ele já estava casado há quase 50 anos. Né? E caiu em adultério, 8 anos adulterando, né? Então veja, irmãos, isso é passível de acontecer com qualquer um de nós. Um homem de Deus, nós temos livro dessa pessoa, livros maravilhosos, e nós não vamos jogar fora esses livros, porque o que Deus usou ele para escrever ainda vale. O testemunho dele não, mas o que ele escreveu, segundo a palavra de Deus, ainda vale. Então nós vamos continuar estudando o que ele escreveu. Enfim, é manter essa conduta, livre de uma ética que realmente o condene, estar isento de pecados graves que produzam escândalos, pecados escandalosos, né? E que não haja arrependimento. Então, o diabo fatalmente usará qualquer má conduta para desonrar o presbítero, usando a armadilha da acusação para desqualificá-lo. Então, o presbítero tem que ter muito cuidado também com a sua conduta. Paulo fecha aqui com uma exortação bastante forte, né? Usando o nosso arqui-inimigo, essas duas questões, da soberba, da imaturidade, né? E também do testemunho, falando que o diabo está realmente ao nosso redor, de forma especial, em volta dos líderes que ensinam, que servem à igreja, para derrubá-los. De uma forma especial, ele está lá, dia e noite, fungando no nosso cangote, para tentar nos derrubar. Então é com muito temor e cautela que a gente tem que assumir as responsabilidades dentro de uma igreja, né?
para não cair nessas questões. Bem, como eu havia prometido, vamos lá agora, vamos falar um pouco das mulheres dentro da igreja. Né? Que coisa boa, eu gosto muito de ver esse texto aqui em especial. Por que Paulo, né, ele está escrevendo sobre presbíteros, aí de repente ele começa, no versículo 8, ele começa a falar sobre diáconos, tá? De repente versículo 11 ele lembra, eu preciso e não posso me esquecer de falar sobre as mulheres dentro da igreja, ministério das mulheres, e ele escreve, aí ele fala, bom, agora eu já escrevi, agora eu vou voltar a falar dos diáconos. Tem hora que ele dá esses repentes, né? Ele sabe que é importante falar sobre aquele assunto, para não esquecer, ele escreve, mas depois ele volta a falar sobre os diáconos. Vamos lá então, versículo 11, Paulo diz assim, do mesmo modo, qual modo? Do mesmo modo dos diáconos, do mesmo modo dos presbíteros, as mulheres também têm que ser irrepreensíveis em algumas questões, em alguns detalhes que Paulo relata aqui, Paulo qualifica aqui, quais são os problemas ou as qualificações necessárias para uma mulher servir dentro da igreja. Então ele fala, do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, segundo lugar, não maldizentes, terceiro, moderadas, quarto, fiéis em tudo. Quatro qualificações. Paulo está querendo dizer aqui, ele não está querendo dizer necessariamente que essas mulheres aqui sejam esposas de oficiais. Ah, aqui Paulo está falando das mulheres de presbíteros, mulheres de diáconos. Não necessariamente, senão ele teria colocado lá em cima, quanto às esposas dos presbíteros. Por que Paulo não poderia escrever aqui também, quanto às esposas dos diáconos? Entendeu? Não. E muito menos a gente entende como uma igreja reformada, que também não são diaconisas. Por quê? Porque oficialmente somente os homens ocupam cargos oficiais dentro de uma igreja. Pastores e presbíteros é a mesma coisa, e diáconos, os dois ofícios de uma igreja são masculinos, exclusivamente masculinos. Não existe presbítera, pastora e nem diaconisa, mas existem as mulheres que apoiam o ministério de uma igreja local. Talvez esposas de presbíteros, esposas de diáconos, por que não? E outras mulheres, talvez nem casadas, talvez viúvas, talvez separadas, divorciadas, mas elas são também úteis e importantíssimas para o andamento da igreja. Haja visto que nós ouvimos há algum tempo atrás, quando o Rodrigo pregou em Filipenses sobre duas irmãs, Evódia e Sintique, que tinham um problema. E Paulo diz, ajude meu querido, um irmão lá da igreja de Filipos, para que elas tenham, elas se reconciliem. Por quê? Porque elas são úteis para o progresso do Evangelho, para a igreja local. Irmão, se as mulheres não fossem úteis, Paulo não ia gastar isso numa carta. As mulheres são importantíssimas e não há diferenciação nenhuma diante de Deus quanto a homens e mulheres. A única coisa é que Deus deu uma função para os homens e outra para as mulheres. Mesma coisa dentro do lar. Quer dizer que a esposa é menos preciosa diante de Deus do que o marido diante de Deus? Negativo. Ambos foram salvos pelo mesmo sangue, com o mesmo preço que foi pago na cruz. Ambos, marido e mulher. Só que eles têm funções diferentes. E aqui Paulo vai dizer que essas mulheres, então, seja lá quem for essas mulheres, mas são mulheres cristãs, aqui ele não deixa claro aqui, e os estudiosos também não chegaram a nenhuma conclusão definitiva, quem são essas mulheres. Nós sabemos que não são diaconisas, nós sabemos que podem ser esposas de diáconos, ou esposa de presbíteros, ou simplesmente mulheres auxiliares e secretárias dos oficiais da igreja. É isso que nós podemos definir. Bom, como para os homens, então, os homens oficiais, Paulo quer deixar claro aqui que a base da ética cristã, do serviço cristão, vejam, servir é muito bom,
Mas Deus se importa não só com os fins, mas também com os meios para chegar nesse fim. Deus não usa meios que não sejam santos para cumprir seus propósitos santos. Ele pode usar excepcionalmente, quando ele usa até o diabo para cumprir os seus propósitos. Mas dentro de uma igreja, não. Ele usa homens e mulheres que são dedicados a ele. Então vejam só. Paulo não está falando assim, que a mulher tem que aprender a lavar roupa bem, a mulher tem que aprender a cozinhar bem, a mulher tem que aprender a ser uma boa bibliotecária, a mulher tem que aprender a manusear bem as finanças para auxiliar os diáconos na área financeira, ser uma gerente de banco que tenha essa aptidão. Tudo isso é legal, é muito bom. Se tiver, irmã, se candidate para servir, para ajudar os irmãos, vai ser ótimo. Mas Paulo não começa pelas aptidões, ele começa pelo caráter como ele começou com os homens, pelo caráter, por aquilo que existe no coração, os atributos de caráter, as qualificações morais dessas mulheres. É isso que Paulo começa aqui. Então, ele começa dizendo que elas são respeitáveis, não sei como é que está na tua versão, mas respeitáveis ou dignas. São mulheres dignas, mulheres de boa reputação, são mulheres que são íntegras, de uma única palavra, são mulheres que que elas sabem impor limites para elas mesmas, elas sabem os limites para que ela possa expressar ou enfeitar o evangelho que ela prega, para ser como se fosse uma moldura da expressão de Cristo. Então ela sabe se comportar, se vestir, se posicionar com limites, ou seja, ela é respeitável. Respeitável aqui não quer dizer que a mulher respeita os outros, não. É que ela se faz respeitável, ela é uma mulher de respeito. E ela impõe limites não só para ela, mas ela impõe limites para os outros também. Qualquer coisa, qualquer insinuação, qualquer provocação ou qualquer outra coisa que ela perceba que possa trazer alguma coisa má para a sua reputação, para seu nome como uma filha de Deus, de um Deus santo, ela impõe limite. Até mesmo seu marido. Eu não vou fazer isso com você. Se você estiver entrando nesse pecado, vai sozinho. Você tem que ter unidade comigo. Unidade com você em segundo lugar. Em segundo lugar. Em primeiro lugar, unidade com Cristo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu não vou com você no caminho do pecado. Ela impõe limites. Qualquer outro homem, até mesmo presbíteros, diáconos, seja lá a autoridade dentro da igreja, ela impõe limites. Qualquer situação que ela se veja, se sinta ameaçada nessa situação de ser desrespeitada, ela vai botar limites a fim de preservar o seu caráter, o seu bom nome e a sua reputação. Ela vai colocar esse limite. Isso é uma mulher respeitável. É uma mulher respeitável. Na internet, nos seus meios digitais, qualquer gracejo, qualquer brecha que ela possa perceber que alguém entrou para falar alguma bobagem, para dizer alguma coisa desrespeitosa, ela imediatamente já elimina o cara, já corta, já dá um pé nele e já manda para fora, né? É assim que ela age. Bom, não maldizentes ou caluniadoras, elas não podem ser caluniadoras e nem maldizentes. O que significa isso? São mulheres que têm controle sobre a sua língua. Mulher que tem controle sobre a sua língua. Senhor, só pela graça. Senhor, só por poder do Teu Espírito. Nós sabemos. Se para homem é difícil, imagine para as irmãs, eu sei. Mas Deus dá graça. Deus capacita. É a mulher poderosa. Como diz lá em Tiago também, não só homem e mulher, não só mulheres, mas homens também. É um varão poderoso, aquele que sabe refrear a sua própria língua.
Tiago diz isso. Então, aqui ele está falando sobre isso. São mulheres que têm esse controle sobre a sua língua, que não difamam e não são fofoqueiras. Ela pode até ouvir algumas coisas ruins, alguma fofoca, alguma coisa assim, mas ela não leva aquilo a ponto de continuar sendo um canal para levar sujeira para outras pessoas. Ela sabe refrear ali, ter esse domínio sobre a sua língua. Isso é não maldizente. Pessoas que poderiam até ter algumas razões, por exemplo, principalmente, para quem é casada, né? Principalmente para falar mal do seu marido. Não que seja errado, porque alguns maridos precisam ser realmente expostos, para que a justiça seja feita em algumas situações. Mas ela tem muita cautela nisso, ela sabe para quem ela pode falar. Ela não sai esparramando aí pela internet, botando lá no Facebook, no Instagram, metendo pau no marido, para todo mundo ficar sabendo. Não. Ela pode falar para uma irmã da igreja, ela pode contar para os seus pais, para que os seus pais ajudem a ela a tomar uma decisão quanto ao cafajeste que está dentro da casa dela. Situações mais ou menos assim. Então ela pode sim, ela tem que ter essa sabedoria. Mas ela não vai ser fofoqueira, passar para todo mundo, esparramar no Jornal Nacional para todo mundo ficar sabendo. Eu não assisto mais Jornal Nacional, mas tudo bem, tem gente que assiste. O que mais? Paulo diz que elas são moderadas, elas são temperantes. O que é moderadas? O que é temperantes? São mulheres equilibradas, que têm equilíbrio. Mais uma vez, só pela graça de Deus, não é? É pela graça, tudo sim, irmão, até mesmo os homens. Né? Tem homem que é fofoqueiro, tem homem que dá peti, não é? Tem homem que não sabe se dominar. Aí a gente pensa só nas mulheres, né? Mas pela graça também. Existem homens aí que precisam amadurecer. Moderadas, temperantes, são sóbrias, mulheres sóbrias. É diferente da ébria, que é dominada, se deixa dominar por alguma coisa. Sóbria é aquela que não se deixa dominar, nem principalmente pelos impulsos do seu próprio coração. São mulheres que têm, a gente chama de mulheres centradas, né? Mulheres que têm um centro, um equilíbrio, um domínio próprio. Né? São essas mulheres que são moderadas. Elas têm autocontrole. Né? Elas são centradas. E por último, Paulo diz que elas são fiéis em tudo. Que significa que elas são totalmente confiáveis. Totalmente confiáveis. Uai, mas não tem o texto que diz que maldito o homem que confia no homem? Ou seja, maldito o homem que confia numa pessoa semelhante a ele, né? Que é homem também, que faz parte da raça humana. Lá Isaías está dizendo que, Jeremias está dizendo que o homem não pode confiar em si mesmo. É lógico que ele não pode confiar também plenamente nos outros, e até mesmo nas mulheres. Porém, aqui Paulo diz que elas são fiéis em tudo. Chega um ponto na maturidade, tanto de homens como de mulheres, que você pode soltar a chave do carro para que a tua esposa dirija o carro, por exemplo. Você confia. Você sabe que ela dirige melhor que você. Um exemplo, né? Você sabe que essas mulheres maduras, que essas mulheres dentro da igreja, você tem total confiança nelas. Às vezes são mais confiáveis do que os homens. Elas têm plena confiabilidade, né? Porque elas já provaram isso ao longo do quê? Do tempo. Ao longo do tempo, da caminhada, você percebe aquela irmã que ela não pisa na bola. Se ela não consegue fazer aquilo, ela é transparente, ela é totalmente honesta em dizer, irmão, eu não sei fazer isso, eu não vou pegar isso para fazer, porque senão eu vou me arrebentar, eu não tenho essa condição, não vou, me desculpe. Mas quando ela pega aquilo, ela pega com convicção e diz, eu farei o melhor que eu puder. E você descansa, porque você sabe que ela vai fazer aquilo.
Os líderes da igreja precisam de mulheres assim, mulheres que são totalmente confiáveis, não é? Onde a liderança e toda a igreja, na verdade, podem contar com elas, né? Elas são mulheres que estão engajadas e comprometidas com a igreja e com o evangelho já há algum tempo. Por isso que Paulo diz que a confiança nós só ganhamos com o tempo, com a caminhada com aquela pessoa, né? Somente com a caminhada com aquela pessoa. Então Paulo diz que existem mulheres que as mulheres têm que ser assim. Elas são essas mulheres que a igreja conhece e pode contar com elas, não é? Eu queria trazer alguns exemplos aqui também de mulheres que estão mais ou menos encaixadas nessas qualificações que Paulo diz aqui, 4 qualificações, né? Respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Primeiro exemplo prático aqui, vamos olhar lá em Romanos, capítulo 16, Romanos 16, versículos 1 e 2. Nós vemos ali o exemplo de uma irmã chamada Febe. Febe, não é febre, tá? É Febe. A irmã Febe, Romanos 16, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está, presta atenção nas palavras de Paulo aqui, que está servindo na igreja de Cencreia. Ela era uma irmã da igreja de Cencreia. Para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos. Olha só, recebam ela, mas no Senhor, como convém aos santos. E a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Por quê? Paulo dá uma razão. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Essa irmã, Febe, ela era de uma igreja de Cencreia. Cencreia era um porto de Corinto. Ela estava em Cencreia, possivelmente algum serviço ela foi fazer para a igreja dela, em Roma, onde Paulo estava preso. Paulo escreve a carta aos romanos e entrega nas mãos, sabe de quem? De Febe, para levar essa carta, que hoje é uma das mais importantes, lógico, todas são importantes, mas uma carta riquíssima, carta aos romanos. Essa carta aos romanos, Paulo deu nas mãos de uma mulher chamada Febe e diz assim: leva para mim, para Roma, leva para mim, para os meus irmãos que estão lá fora, leva, porque eu não posso sair da cadeia, leva para eles. Paulo envia essa carta através dessa irmã. E essa irmã chega lá em Roma, Paulo orienta na própria carta, dentro da carta está escrito sobre ela mesma, sobre a própria mensageira, né? Quando Paulo entrega a carta aos romanos, a igreja, os líderes vão ler a carta e a igreja vai reconhecer, e Paulo diz assim: essa irmã Febe está servindo na igreja em Cencreia, ou seja, está servindo, ela está na ativa. Ela não é aquela pessoa que esporadicamente, eu vou servir hoje, depois não dá. É lógico que em algumas situações é normal acontecer isso, tá? Não estou dizendo que tudo é errado, quando você serve uma vez, depois não consegue mais. Não, nem sempre está errado. Mas aqui está dizendo de uma mulher ativa, de uma mulher ativa. Então ele está dizendo que essa mulher está na ativa em alguma missão na sua igreja local, ela está servindo a igreja em Cencreia. Se você perceber, aqui não diz nada sobre marido, não diz nada sobre filhos, não diz nada sobre os pais. Não sei se era uma mulher que não tinha mais os pais, porque dependia, naquela época, principalmente uma judia, dependia dos pais, para fazer qualquer obra. Não diz que o pai tinha autorizado, muito menos marido, e que ela talvez tivesse filhos, pode até ter filhos, mas ela, não é que ela deixou os filhos de lado de maneira irresponsável, não, mas ela saiu para servir, e se ela tiver filhos, independentemente dos filhos, ela está servindo a igreja, mesmo que tenha filhos, ou mesmo que ela fosse casada, e mesmo que ela fosse filha de pais que ainda estão vivos dentro da igreja. Vocês percebem que há uma independência
servir ao Senhor não depende do que o marido ou do que o pai fala, das ordens dos seus cabeças. Eu não estou desmerecendo cabeça, não estou tirando a autoridade de homem nenhum, nem de pai, nem de marido, mas eu estou dizendo que a mulher tem um chamado específico para ela, que ela não está somente na cola do presbítero, que é marido dela, ou do diácono, que é marido dela. Ela faz somente aquilo que o marido faz e está ali para ajudar. Isso é bom, tá? Não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que existe um chamado especial para ela também. Ela é um indivíduo. Pode dizer, ela é uma indivídua? Acho que não, né? Ela é um indivíduo. Ela frutifica através do seu próprio serviço. Então, ela está servindo. Paulo diz que eles, na igreja de Roma, a recebam no Senhor como convém a santos. Ou seja, uma mulher de respeito. Cuidem dela, porque ela é uma irmã em Cristo. O que é que nós vimos atrás lá? Elas têm que ser respeitáveis. Então, é uma mulher que vai chegar lá na igreja. Ela vai fazer uma viagem. Não sei de onde Paulo saiu, eu acho que eu estou fazendo confusão. Ele não estava preso, mas ele enviou essa mulher e foi um trajeto meio grande que ela percorreu. Viagens naquela época eram muito complicadas e perigosas, mas ela enfrentou a viagem para levar essa carta. Então é uma mulher que merecia todo respeito da igreja, merecia todo respeito, e ela investiu a sua vida, né? Ela é merecedora de respeito. Depois diz que a ajudem, também a igreja deveria ajudá-la no que ela precisar, né? Ela precisa do apoio da igreja de Roma para prosseguir a obra, para continuar a obra. O que ela precisar, Paulo diz, ajudem essa mulher, ajudem a irmã Febe. E diz que ela é protetora. A palavra protetora aqui abrange algumas coisas além de proteger. Protetora significa que ela protegia, sim, protegia os homens de Deus. Talvez guardava em sua casa, talvez protegia e escondia, porque naquela época a perseguição aos evangelistas era muito grande. Os cristãos sofriam muito. Proteger também pode significar aqui uma ajuda. Ela ajudava, ela dava apoio através de algum serviço. E ela também era patrocinadora. Ela também investia o seu tempo, seus recursos, seu dinheiro para a obra da igreja local. Ela punha a mão no bolso, ela tinha reservas e ela tinha finanças suficientes para repartir com a igreja local para a obra do evangelho. Ela fazia isso, Febe fazia isso. Então, quando Paulo diz que ela é protetora, abrange tudo isso. Muito bem, vamos ver agora outras mulheres. Vá lá na sua Bíblia, abre em Lucas 8, de 1 a 3. Nós vamos ver algumas mulheres aqui, que mais ou menos como Febe, agora já não é a serviço de uma igreja ou de um serviço especial de carregar uma carta, como a carta aos Romanos, mas são mulheres que serviam a Jesus. Mulheres que serviam diretamente o Senhor. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Primeiro, elas não estavam a serviço de qualquer tipo de situação que não fosse importante. Importante para quem? Para o evangelho do reino de Deus. Elas estavam servindo diretamente ao Senhor. Não estavam perdendo tempo e, como diz minha mãe, não estavam acendendo vela para defunto vagabundo. Elas estavam fazendo um serviço importante, que é a expansão do Evangelho, servindo o homem, Jesus, que tinha todas as limitações de um homem e precisava de ajuda. Como homem, ele precisava de ajuda, sabiam disso? E essas mulheres estavam a serviço do Rei dos Reis, do próprio Evangelho vivo, e elas estavam a serviço. Continuando, iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Agora ele vai relatar o nome de algumas. Ele diz, primeira,
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos. Bem, primeira mulher que Lucas relata aqui, chama-se Maria Madalena. Maria de Magdala. Maria de um local chamado Magdala. Então ela recebe o nome de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Ela era dessa região. Essa região era um lugar até próspero, por causa das pescarias. Eles eram pescadores na região de Magdala. E ela possivelmente, aqui não diz se ela tinha marido, se não tinha, se tinha filho, se não tinha. Você vê que não importa muito isso, né? O chamado é para mulher, né? Então não importa muito a questão de marido ou não, filho ou não, né? Pais ou não. Maria estava lá servindo o Senhor. Por quê? Lucas relata que dela saíram 7 demônios. Saíram através do quê? De um milagre que Jesus fez na vida dela. Jesus curou de dentro para fora. Ficou bem claro aqui, né? 7 espíritos malignos, né? Olha, literalmente essa mulher foi curada de dentro para fora, né? Tirou tudo que tinha podre de dentro, jogou fora, e agora ela serve ao Senhor em total pureza. Outra coisa, ela era uma mulher de passado obscuro. Hernandes Dias Lopes diz que não se sabe. Alguns até a qualificam como uma possível prostituta da época. Não sabemos disso, tá? Não temos certeza. Só que alguns religiosos dizem assim, nossa, ela é prostituta, então vamos rechaçar ela. 7 espíritos, tudo bem, então tudo bem. O que é pior? Uma mulher que é uma ex-prostituta ou uma mulher que saiu 7 espíritos demoníacos de dentro dela? Qual é pior? Tem gente que fala, não, se ela fosse prostituta, Jesus não ia chamar ela. Uau, mas ela tinha demônios dentro dela. Queridos, é muito pior isso. E Jesus chama essa mulher, da qual ele expulsou 7 espíritos malignos. De um passado obscuro, ninguém sabe nada dela, e ela está lá servindo o Senhor. Jesus permitiu, o Santo dos Santos está permitindo um serviço santo, através de mãos que foram santificadas por Ele mesmo. Ele chamou ela e ela está lá. Maria Madalena. A segunda mulher que Lucas relata aqui chama-se Joana. Joana era a esposa de Cusa. Cusa era um dos auxiliares, por assim dizer, do rei Herodes. Ele era procurador, ou seja, ele era aquele que cuidava de tudo o que o governador, o rei Herodes, tinha em suas mãos. Ele era o segundo abaixo de Herodes. Lembram-se de José no Egito? Mais ou menos ele era igual a José. Tudo o que o faraó tinha estava nas mãos de José, para governar tudo. Assim, Cusa era esse homem, riquíssimo, cuja mulher se chamava Joana, e essa mulher riquíssima era uma dama da corte, ou da nobreza. Ela era respeitada por todos, porque ela era a esposa daquele que poderia cortar a cabeça de qualquer pessoa. Ela é a esposa de um homem de altíssima autoridade e muito rica. Perceberam a diferença? Os extremos aqui? Olha, ela, em primeiro lugar, você vê Maria Madalena extremamente necessitada de um milagre. Ela tinha demônios que ninguém naquela época podia expulsar os demônios de Maria Madalena. Jesus fez um milagre, só ele podia fazer o que ele fez, e ele fez. Era uma mulher, então, de extrema necessidade. É pior do que ser pobre, é pior do que passar fome, é estar dominada por espíritos malignos. Nós não temos ainda dimensões do que isso significa. Ser dominada por espírito, atormentada por espíritos malignos por algum tempo. Essa mulher tinha necessidades. Joana, mulher de Cusa, era praticamente uma deusa.
Ela era uma das mulheres, possivelmente a segunda, abaixo das esposas de Herodes, a segunda mulher mais rica do reino que dominava sobre a terra, Roma. E ela era uma mulher extremamente rica. E os romanos naquela época se sentiam, principalmente os reis e os seus subordinados, se sentiam semideuses. Então a gente pode dizer que Joana era uma mulher que não tinha necessidade de nada. Ela não precisava de Jesus. Ela era uma semideusa. Ela tinha de tudo. Tudo que ela queria, ela podia pedir para o marido, e ela tinha. Ela abandona tudo isso e diz assim: eu vou seguir a Jesus. Perceberam os extremos? Uma mulher extremamente necessitada e uma mulher que não precisava de nada, mas elas foram libertas de si mesmas, ou libertadas de si mesmas. Elas foram libertadas do sistema que as afligia, para servir a Jesus. Elas alcançaram a maior riqueza. Então, essas mulheres, Maria Madalena, Joana, aí tem as outras que ele nomeia aqui, né? Aliás, só tem mais uma, mas ele diz que existiam outras, né? Que estavam a serviço de Jesus. Então, essas mulheres, elas são de várias origens, várias classes sociais. Algumas eram casadas, outras não. Algumas tinham pais, outras não. Algumas estavam sujeitas a alguma situação, como se tivessem filhos, outras não. Algumas dependiam, sim, da autoridade do seu esposo, outras não. A igreja não faz distinção. Não é porque uma mulher é divorciada, ou uma mulher é solteira, ou uma mulher é casada, que ela não pode servir ao Senhor. Não, desde que ela tenha sido, sim, transformada pela graça, salva, comprometida com o reino de Deus, o seu passado já não importa. Ela está apta para servir a igreja. Está apta para servir a igreja. Então aqui Lucas relata isso. Não importa o passado, desde que ela se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos e está seguindo a Jesus, ela é útil para o reino. Nós não vamos ter tempo aqui para relatar em todas as áreas que essas mulheres podiam servir, né? Mas são muitas áreas. Ensino de crianças, por exemplo. Ensino de mulheres mais novas. Auxiliares dos presbíteros. Auxiliares dos diáconos em todas as situações, debaixo da autoridade desse governo eclesiástico, a mulher poderia servir debaixo da autoridade do ministério, em todas as áreas que ela pudesse servir. Querido, como a mulher é importante, por quê? Porque se fossem só os homens servindo, o mundo seria cinza, né? Quem é que enfeita essa sala quando a gente tem eventos aqui? Eu não sou. Se eu for enfeitar isso aqui, vocês vão sair correndo, porque vai ficar parecendo um cemitério. Quem enfeita a minha vida é uma donzela que está ali. As mulheres enfeitam a vida da gente. As mulheres são aquelas que são sensíveis às necessidades dos outros, mais do que os presbíteros e diáconos. Elas têm essa sensibilidade. Elas ajudam a puxar a orelha. Por que você não vai atender aquela pessoa que está lá? Eu esqueci dela. Você esqueceu porque você é negligente. Elas falam isso para nós. E é verdade. É verdade. Elas são sensíveis. Concluindo aqui, irmãos. Todo serviço cristão, seja oficial ou não, não importa. Viu? Só porque tem um nome oficial não quer dizer que é mais importante, não. Tem muita mulher e muito homem, talvez não sejam oficiais, mas que vão fazer muito mais pela igreja do que oficiais. Tem muita gente que faz mais do que diáconos e presbíteros. Faz mesmo. E não importa o sexo. Então, todo serviço cristão, seja oficial ou não, tem origem em corações curados por Jesus, transformados pela graça e consagrados a Cristo, que esses corações transformados, curados e consagrados, esses corações moldam o caráter daquela pessoa, seja um homem,
seja uma mulher, esses corações transformados pela graça, salvos por Cristo, eles moldam o caráter e o caráter moldado motivam a obra do ministério do Evangelho. O caráter moldado projeta, ele motiva a obra do serviço. Quando você tem paixão, porque o seu coração está transformado, e você tem paixão pela igreja, e paixão pelas almas que ainda não foram salvas, quando você tem paixão, acima de tudo, pelo Senhor da igreja, e para que a igreja continue fazendo o que ela tem que fazer, quando você tem essa paixão, e você sente que você, no seu caminho de santificação, você é útil, você se entrega para esse serviço. Você se oferece para esse serviço. Queridos, olha, eu sei que muitos com filhos, com casa para cuidar, com trabalho fora de casa, tem mulheres que fazem dupla, tripla jornada. Eu sei que existe tudo isso. Mas vai chegar num tempo em que você vai ter uma certa folga e você foque na igreja. Olhe para a igreja. Será que a igreja... será que eu posso fazer alguma coisa pelos meus irmãos? Procure a liderança. Sempre vai ter algo para você fazer. Talvez não é bem aquilo que você quer, porque isso também precisa ser moldado. Presbíteros estão aqui para isso, para te ajudar a descobrir, encaixar no departamento que você funciona melhor. E ali a igreja vai como uma grande engrenagem, de várias engrenagens vai funcionando. Como uma fábrica, né? Fábrica de convertidos, né? E vai fabricando. Não só fábrica de convertidos, mas fábrica de santos. Por quê? Porque homem e mulher não é só converter e jogar na igreja, mas é fazer com que aquele homem e mulher cresça. Você precisa ajudar ele a amadurecer. Não ser mais criança, bebê espiritual. Tem muito bebê espiritual aí que não chegou a lugar nenhum ainda. Está pensando que chegou, mas não chegou. Precisa de ajuda. Precisamos de mulheres sábias, maduras, para chegar nesses irmãos e irmãs e nos ajudarem, exortando e ensinando. Falando agora especificamente para as mulheres. Sejam elas casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas, tendo filhos ou não. Mulheres, vocês fazem parte indispensável da edificação da igreja local. Você faz parte, mulher. Você faz parte. Não fique só dependendo de meia dúzia de gato pingado que está fazendo serviço, correndo para lá e para cá. Gato e gata pingada, né? Não fique dependendo só disso. Você se coloque à disposição também. A igreja precisa que todos funcionem. Todos funcionem. Todos têm a sua área. Os presbíteros vão ter que se virar para entender qual é essa área que você vai atuar. Você é indispensável. Então, engajem-se, mulheres, no serviço coordenado pela sua liderança. Sejam uma mistura de Marta e Maria, ou seja, estejam aos pés do Senhor, sim, estejam aos pés do Senhor, em oração, em estudo da palavra, como Maria. Isso é importante. Mas quem estuda mais a Bíblia, se enche do Espírito Santo e ela consegue orar melhor e servir melhor. Se Maria ficar só sentada aos pés do Senhor e nunca levantar para ser uma Marta, alguma coisa está errada. Ela precisa servir. Marta não foi condenada pelo Senhor. Marta, o Senhor só disse para ela, você está sobrecarregada com muitas coisas e uma só é suficiente. Essa uma, Maria tem que fazer também. Se Maria não fizer, ninguém vai fazer por ela. Ela tem que ser um pouco de Marta também. Tem coisa para fazer. Quando você está cheia do Espírito, cheia da palavra, como Maria, você vai fazer melhor a obra. Você vai fazer de forma correta a obra. Sejam como Febe também, minhas irmãs, assumam riscos como mensageiras das boas novas de Cristo.
Sejam protetoras dos homens que se afadigam na obra da palavra. Auxiliem esses homens, sejam auxiliadoras. Façam como Febe, protejam esses homens. Vejam no que é necessário para auxiliá-los em alguma coisa. Vejam também como Febe, ajam como Febe arriscando também. Vejam, nós que servimos, de alguma forma nós estamos arriscando. Você está dando seu tempo, você está dando seu dinheiro, você está se colocando à disposição, você está arriscando, você está abrindo mão do seu conforto, da sua zona de conforto, para fazer alguma coisa. Como Febe. Sejam como Maria Madalena e como Joana, elas financiavam e davam apoio à obra do Senhor, a uma obra legítima de expansão do reino de Deus em sua igreja local. Irmãos, é de envergonhar quando nós ouvimos o tanto que pessoas que estão dentro de uma seita ofertam financeiramente para uma obra morta. É de envergonhar ver o tanto que essas pessoas enganadas estão lá dentro e doam dinheiro que você nem imagina o tanto para uma obra do diabo, para servir em causas diabólicas. E nós precisamos aprender a generosidade. Isso para todos nós, não é só para mulheres não, para todos. Queridas, sejam mães que geram muitos filhos e filhas espirituais. Talvez você não vai ter um filho que vai nascer do seu próprio ventre, mas você pode gerar muitos filhos e filhas para o reino de Deus, como evangelização. São mães de muitos filhos, e ajudem também no desenvolvimento desses filhos, para que Cristo seja formado em cada um deles. O que é que Paulo fala, quando ele aguarda que Cristo seja formado em vós? Ele diz que eu sinto dores de parto. Então, servir a igreja, irmã, vai te causar dores de parto. Você vai chorar por causa de algum irmão ou irmã que não andam de jeito nenhum. Você ensina e fala e ele não anda. Sabe o que você tem que fazer? Ore e deixe o Senhor fazer o resto. Você já fez a sua parte. Confie que aquele que começou a boa obra há de completá-la, e esse alguém não é você. Deixe nas mãos do Senhor. Por último, sejam pastoras no bom sentido, pastoras que pastoreiam seus maridos. Irmão, como é bom saber a esposa do lado ali do marido cuidando da alma daquele homem, daquele cara, para que ele possa estar de pé aqui pregando semana que vem. Como é bom saber que ela é um auxílio e não um empecilho na vida dele. Como é bom saber que essas mulheres estão aí auxiliando e orando pelos homens da igreja, para que os diáconos façam bem o trabalho deles, para que os presbíteros continuem pregando, e para que mais homens, que Deus traga mais trabalhadores para a seara. Por quê? Porque a seara é grande. Tem muita coisa para fazer. Sejam essas pastoras, minhas irmãs, que não oficialmente pastoreiam a igreja de Cristo. Amém? Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, Senhor, porque ela nos traz orientação tão clara, que nós não podemos nos esquivar disso. Nós não podemos dizer que não compreendemos. O Senhor é maravilhoso, e o Senhor garantiu que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Faz com que essa palavra de hoje possa trazer renovo dentro da igreja, possa revigorar não só as nossas irmãs, mas também os nossos irmãos, para que eles continuem servindo a Ti com alegria. Que não seja importante para nenhum de nós o cargo oficial, mas que seja importante a obra sendo feita, que seja importante para nós vidas sendo salvas, que seja importante para nós famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, que seja importante para nós, acima de tudo, o Teu nome ser glorificado. Ó Deus, é isso que nós pedimos, independentemente de cargos. Assim nós oramos, Senhor, no nome santo
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.